Chorem, amados irmãos. Louvado seja Yahweh eternamente, né? Vamos conversar um pouco hoje sobre perdão e Ohave, perdão e amor, né? Uma coisa relacionada com a outra. A palavra diz assim que Yahushua dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra, né? Me ouve, vamos dizer assim. Ele diz também que aqueles que ouvem entendem, né? Esses realmente dão frutos, né? Eu vejo muito assim que as pessoas leem realmente a palavra, se dedicam na leitura da palavra, falam palavra, eu vejo palavra maravilhosa, que palavra bonita, mas entender o que está realmente por trás da letra, a mensagem que Alvo tem nos enviado aos deles, porque os deles é diferenciado. Tem uma diferença, ele mesmo falava para os discípulos, né? Eu falo abertamente para vocês e para eles não. Porque a eles não é dado conhecer os mistérios do reino. Ele diz que ouvirão e não entenderão, né? Ele fala muito nesse sentido, nessas coisas. E as pessoas realmente leem e praticam a leitura, mas não têm a revelação da palavra, não têm o entendimento da palavra, porque são iludidos pelo conhecimento, né? Muitas vezes inspirados por demônios, porque na verdade as inspirações mesmas, elas todo esse sistema aí que foi embutido em nós são inspirações demoníacas, às vezes com muito boa aparência, mas com engano, né? Então vamos tentar meditar um pouco sobre realmente o que Yahushua diz, né? Para a gente alcançar mesmo a revelação daquilo que devemos viver e praticar com relação ao Rave e o perdão, né? O perdão é essencial, né? Vou começar com vocês dizendo uma palavra que está nas Escrituras, em Lucas 7,47, né? Ele fala assim: mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Justamente quem muito ama, muito perdoa. É uma coisa relacionada com a outra, né? Vamos ver algumas passagens aqui, ó. Ele diz assim: pois eu digo que se que a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, fariseus são religiosos, né? E mestres da lei, de modo nenhum entrará no reino do Shormaial, no reino dos céus. A nossa justiça tem que exceder em muito dos escribas e fariseus. A nossa justiça tem que exceder em muito a dos mestres da lei, dos entendidos, o povo de Yahweh. O povo de Yahushua, o que tem revelação da palavra, que tem Uruha, o que tem Yahushua, excede. Veja bem, às vezes, como exceder isso? Muitas vezes a gente tem direitos, nós temos razão, mas a razão e os nossos direitos, ele está num patamar muito abaixo do exercício do Ohave. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas buscam os seus direitos, buscam as suas razões, mas Yahushua vai muito além disso. Muito claro isso no episódio da mulher, da adúltera, né? Os fariseus, os doutores da lei, eles estavam na mente deles pronto para pegar Yahushua, porque eles pensavam entre eles: vamos lá nele. Se ele disser que não é para apedrejar, onde ele está cumprindo a lei? Se ele disser que é para apedrejar, onde que ele está exercendo a compaixão? O Ohave. De uma forma ou de outra nós pegamos eles. Raciocínio concluído, foram nele. Como as coisas de Yahushua excedem muito ao entendimento humano, para ele foi muito simples. Bom, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Cai por terra qualquer argumento, né? De qualquer um, né? Porque nós realmente, a palavra diz que todos pecaram e juntamente nos fizemos inúteis. As pessoas querem viver sob regras, normas, rituais e essa parafernália toda, e achando que pode fazer alguma coisa, que pode pagar uma dívida com o Criador do Universo. A dívida que nós temos com ele, ela é impagável. E ele
fala sobre isso numa parábola que eu vou ler ela para vocês entenderem isso. Nossa dívida é impagável. Não tem como pagar. O que qualquer uma pessoa fizer a nós, qualquer dívida de alguém com nós, não é nada com relação ao que devemos a Yahweh. Ao que devemos a Yahushua. O perdão que ele trouxe para nossas vidas. Então não tem desculpa, não tem explicação. Nós estamos aqui para ser canal de perdão. Ele fala muito bem isso, vamos ler então. Ele fala isso aqui muito, muito bem aqui, ó, nessa palavra aqui, ó. Por isso, aí ele vem aqui, eu não sei, ó. A questão de perdão, né? Aproxima-se, Malquio, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7. E Yahushua respondeu, eu digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí ele vem, por isso, o reino do Shomayal é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade. Nas versões eles falam em valores. Esse valor que esse devia a ele poderia trabalhar a vida toda e não teria condições de pagar essa dívida. É a relação nossa com o Criador do Universo. Podemos fazer o que fizer, a vida inteira, não conseguimos pagar a nossa dívida com ele. A nossa dívida foi perdoada. Isso implica que nós devemos, o trabalho nosso é agradável, o trabalho nosso é obedecê-lo. Como não tem condições de pagar, o Morroque ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Morroque, o rei daquele servo, teve compaixão dele. É o que Yahweh tem de nós, compaixão. Cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, então a relação de um para o outro era uma coisa assim, 100 denários era um trabalho de um dia. O outro devia uma dívida ao rei, que se ele trabalhasse a vida inteira ele não conseguiria pagar. O conservo dele devia a ele 100 denários, um dia de serviço. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelho e implorou, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficou muito triste e foram contar a seu Moquirriu tudo o que havia acontecido. Então o Moquirriu chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida. Por que você me implorou? Porque você me implorou. Você não devia ter compaixão do conservo como eu tive com você? Irado, o rei entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Essa palavra é muito forte, meus amados, porque isso aí implica, o que ele está mostrando para a gente é isso. Que nossa dívida, ele nos perdoou todas as nossas dívidas. O que ele quer de nós é que exercemos o perdão. O que ele quer de nós é a compaixão com o próximo. O que nós devemos a Yahushua é impagável. Não temos como pagar. Não adianta essas coisinhas de ladainha, de sistema religioso, de dizer, de fazer isso, fazer aquilo, pessoas buscarem méritos. Não existe méritos. A salvação, o perdão, ele é concedido por Yahweh. E ele deixa uma condição. A condição é perdoar o próximo, é levar o perdão. É muito fácil as pessoas falarem de perdão, de perdoar, de amor. Eu amo, né? É porque o amor e perdão ele está relacionado. Então eu amo. É muito fácil falar essas coisas. Eu vejo todo mundo, é o amor. Eu vejo pessoas, mas quando ele é tocado, quando ele é agravado,
E é muito fácil falar em perdão, em amor, em amor, principalmente em Ohave, quando as coisas estão tudo certinho. Então tudo bem, está tudo caminhando bem, mas quando eu sou agredido, quando eu sou tocado, quando me injuriam, ele diz, né? Ele fala sobre isso, de injúria, né? Eu não lembro a palavra exata que onde que ela está, mas ele fala que é raca, porque a palavra raca, né? Aquele que dizer que seu irmão é raca, é passivo do Sheol. Vaca injúria, nem é muita palavra que você profere, mas a intenção com que você profere a palavra com relação ao próximo. Se é para derrubá-lo, se é uma injúria, se é maldoso, se é para denegri-lo. Essa é a questão do raca ali, é isso. É o que você profere para o outro por injúria, né? E é com motivação com que você leva o que você fala. Até fala assim, aqui que chamar de louco, né? Não é nem questão de chamar de louco, né? Porque na sequência ele fala, né? Aquele também que chamava o seu irmão de louco. Não é questão da palavra louco, mas qual que é a intenção, qual que é a motivação que você está falando aquilo. Então é muito sério as coisas. Então veja bem, não tem muito argumento. Veja bem, eu falo de Ohave, tá certo? Porque as pessoas falam, eu vejo falando no dia a dia. Todo mundo fala de Ohave, todo mundo diz os mandamentos é amar ao Criador e amar ao próximo. A base da doutrina todo mundo sabe. Mas e aí, quando mexe com você, qual que é a sua reação? Quando te agride, quando te ataca, qual que é a sua reação? Às vezes uma pessoa pode errar com você, eu falo isso, sabe? Como eu sempre disse, toda palavra é para minha vida primeiro, tá certo? E eu que tenho que absorver ela, e eu agradeço muito Yahweh por colocar essas coisas no meu coração e eu poder compartilhar com vocês, porque eu sei que primeiro é para minha vida, e se ele fala para minha vida, é porque ele quer conserto na minha vida, e porque ele quer me ajudar nesse caminho a superar as minhas dificuldades, as minhas falhas. E para mim estar bem atento à palavra dele, porque o que importa é eu dar ouvido a ele, ao que ele fala. E o que ele fala é muito simples, direto e objetivo. Então eu também, de uma certa forma, eu preciso ser objetivo naquilo que eu falo. Não é ficar essas ladainhas, essas coisinhas, passar a mão ali, passar a mão aqui, não. É falar abertamente, né? Porque a gente tem dificuldade nisso. Eu não sei você, talvez você seja perfeito, eu não sei, eu tenho minhas dificuldades. Mas então eu estou compartilhando para ver se posso ajudar alguém essa palavra, né? Então veja bem, no dia a dia a gente diz amor, 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 mas e aí? Quando eu sou tocado, quando as coisas não é de acordo com aquilo que eu entendo, quando as coisas não são de acordo com aquilo que me satisfaz, qual que é a minha reação? Quando alguém me agride, quando alguém vem contra mim ou traz injúrias contra mim, qual que é a minha reação? Não é verdade? E isso é que nós precisamos estar atentos. Qual que é a nossa reação quando as coisas não estão de acordo com a normalidade? Quando está tudo normal, tudo tranquilo, beleza. Vive-se na maior harmonia, mas na maior paciência, na maior tranquilidade. Mas quando as coisas estão, a tempestade vem. Qual que é a minha reação diante disso? Isso é importante. O amor é exercido aí. Aí nós distinguimos quem é quem. Não é nas reações. Quando as coisas não estão favoráveis. Quando alguém realmente tenta de todas as formas nos agredir. E às vezes até uma vez nós perdoamos, deixamos para lá, vamos dizer dessa forma. Mas quando 2, 3 vezes, qual que é a nossa reação? Nós mantemos a calma, a paciência, mantemos o perdão, ou começamos a brotar em nós sentimentos de divisão, né? Sentimentos de ira com relação ao outro? Essas coisas nós precisamos ponderar muito bem, essas coisas. Eu vou ler outra palavra aqui para vocês entenderem algumas coisas. A palavra ela vem em Mateus 25, quando Yahushua, alguns dizem assim, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, fizemos tudo coisas boas, com aparências boas. No entanto, Yahushua diz para eles o seguinte, afasta de mim vós que praticam iniquidade. Bom, coisas boas e iniquidade, olha só. Aparências boas, o que eles faziam. Yahushua chamou de iniquidade. Por que iniquidade? Porque estava fora do governo de Yahweh. E
além disso ainda, fora do governo dele. Quando está fora do governo dele, há outras coisas aí, né? Muitas motivações erradas com relação ao que se faz. Aí ele diz assim, ó. Então, aí depois ele coloca as ovelhas à direita, à esquerda, e diz assim, então, o rei diz aos que estão à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e me destes de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então o justo respondeu: quando te vimos com todo, eu não vou ler totalmente, com todas essas necessidades, e nós fomos e nós te acudimos, vamos dizer dessa forma. Ele diz: quando você fez ao próximo, quando se faz ao próximo, faz a ele. A mim e ao próximo é a mesma coisa para Yahushua. A mim, quando ele diz a mim, e você faz ao próximo, a mim, essas palavras são relacionadas ao próximo é fazer a ele. Mim e próximo é a mesma coisa para Yahushua, tá? Vamos dizer dessa forma. Então veja bem, é porque assim, aí eu te pergunto para você. Eu vejo na televisão, programas de televisão ajudando as pessoas, dando roupa, vestindo. Eu vejo o sistema evangélico, os pagãos fazendo a mesma coisa. Eu vejo tudo isso sendo praticado pelo povo pagão, pelos aqueles que não conhecem Yahushua. Também. Eu estou falando mentira? Não, né? Eu vejo essas coisas sendo praticadas. Questão do cunho espiritual que está sobre essas coisas aqui é que as pessoas não conseguem entender. Porque o Yahushua disse o seguinte, em outra palavra, ele diz assim: quando você fizer alguma coisa, você faça para quem não pode te recompensar. Quando você der uma festa, você convida aqueles que não podem te recompensar. Porque que adianta você né, fazer para quem pode te recompensar, te dar de volta, é uma troca? Faça para quem não pode te retribuir. E a Yahushua disse também: quando você cumprimenta quem te ama, aos seus conhecidos, quando você ama quem te conhece, o que você faz demais? Né? Você ame os seus inimigos. Não é isso que ele disse? Aí as pessoas acham dificuldades nisso. Não, isso é impossível. Que é isso? Sim, isso é que faz a diferença. Isso é que mostra quem você é. Porque quando você age de acordo com os outros, você é igual a eles. Não é isso que ele chamou para sermos a luz, o sal, o tempero dessa terra? A luz tem diferença. Fazer igual aos outros. Você acha que quando ele fala assim, olha, veja bem, quando estive preso, foste me visitar. O que é um preso, meus amados? Um preso é uma pessoa que cometeu um crime. Tá certo? Vamos dizer assim, o preso é um irmão que está no pecado, está aprisionado. E o que eu vou? Quando você vai visitar um preso, você vai lá para falar com ele assim: ah, cara, você é mau, bem feito, você está aqui, você devia estar aqui mesmo. Você vai para isso? Não. Você vai no irmão para apontar o dedo para ele, que está lá, escravo, preso. Você vai num doente, como ele fala, quando estive doente, fosse me visitar. Você vai lá num doente para falar com ele: cara, você está mal, você está derrubado, você está ruim, hein? Você vai para isso? Não. Isso, nas questões, isso tem a literalidade da coisa. Precisamos visitar os doentes, precisamos visitar os presos. Mas existem doentes e presos espirituais. E Yahushua está referindo a isso. Mas para levar uma palavra de conforto, para levar uma palavra de ohave, não é para apontar dedo, não é para atacar. E mais, é melhor você visitar um preso que cometeu um crime contra você. Para a sua vida é melhor. Se você tiver condições para isso. Ir lá
e deixar a paz, a tranquilidade sobre a vida dele. Não tem amor maior. É difícil? Não é fácil. Não digo que essas coisas são fáceis. Vamos ver o seguinte, veja bem, vamos ver as definições de Yohav aqui. Começando no versículo 4 de Coríntios 13, o amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera. A palavra diz que o amor não diz mal. O amor, ele não fala mal. O amor não é maledicente, diz mal dos outros. Esse é o Yohav verdadeiro. Falar isso é muito fácil. Praticar isso é que é a diferença. As reações com relação às coisas é que nos mostram. Pelos frutos conhecereis quem somos. Vamos lá, só, que eu tenho que procurar aqui. Mas vamos só para ser rápido. É o seguinte, vamos ver o que diz o seguinte a palavra. A palavra em Gálatas, ela diz assim, os frutos do Espírito. O Espírito, o Ruha do Criador, ele é o Yohav. Então vamos dizer, os frutos do Yohav. Vamos ver se eu acho rápido aqui. Para mim ter aqui, Está em Gálatas. Vocês conhecem os frutos do Yohav, né? Que está em Gálatas. Amor, benignidade, paciência e todas essas coisas. Aqueles frutos são os frutos do Yohav. Aqueles frutos estão na sua vida. Você precisa. E o que é? Domínio próprio, um dos frutos. Os frutos do Yohav, os frutos do Ruha, os frutos do Espírito, como alguns conhecem. Eles é o fruto do amor. Do Yohav. Isso nós precisamos estar bem atento com relação a essas coisas, meus amados. Nós precisamos realmente entender essas coisas, porque é muito fácil realmente ficar falando. Porque a palavra diz, a palavra diz com muita clareza, né? Frutos do Espírito não tem que não. Vamos ler mais um pouquinho uma palavra que está aqui em Al-Rohana. E Al-Rohana é João 3,14. Ele mostra uma realidade. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque temos Yohav pelos irmãos. Quem não tem Yohav permanece na morte. A presença em nós do amor Yohavio é a evidência de termos passado da morte para a vida. E Al-Rohana não diz que é uma condição. E Al-Rohana diz que é uma evidência. Ele diz mais. Quem afirma ter passado da morte para a vida, mas não tem Yohav, ainda permanece na morte. É o que diz a palavra que está escrito aqui. A ausência desse Yohav é uma forte evidência de morte espiritual. É simples uma pessoa qualquer afirmar que está na luz, afirmar que ama. Mas a presença ou a ausência do Yohavio define com clareza a realidade das afirmativas. E Yohanan certamente escreveu isso sob exata inspiração do Ruha Elohim. Pois Yahushua já havia adiante. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Parafraseando isso aqui, com um pouco de ousadia, eu digo o seguinte: se não temos amor pelos outros, saberemos que não somos discípulos de Yahushua. Porque o Yohavio, o amor, é evidência escritural, a prova real e tão perfeita e exata. Porque, de acordo com as palavras de Yahushua, a emuná, a fé no nome Yahu, nos proporciona imediatamente a presença do Yohavio. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, a fim de que o Yohav com que tu me amaste, o amor com que tu me amaste, esteja neles. Essa é uma relação de causa e efeito. Yohanan 17, 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Para quê? Para quê? Condição. Para quê? Condição.
Eu lhes fiz conhecer o nome, a condição, para que haja o amor. Então, não adianta ficar falando, levando essas coisas para quem não tem Yahweh. Que as pessoas primeiro precisam de Yahweh para entender essas coisas e praticarem essas coisas. Fora disso, é bonita a palavra, é bonita, é tudo. Fazem também, mas sem a revelação. Então não fazem até uma certa medida. Até aonde não é afetado. Porque o amor de Yahushua, o amor ao Havil, ele independe do outro. É uma disposição sua de amar incondicionalmente, como Yahuwah nos ama incondicionalmente. A ponto de dar o seu Filho, para que todos aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se deu, ele se doou por nós. Ele pagou uma dívida que nós não conseguimos pagar. Nós devemos a ele, e nós nunca poderemos pagar. Ele nos perdoou, com a condição de exercer o perdão ao próximo. Simples. Não importa o que o outro faça para você, o como o outro haja não é problema seu. O problema seu é ajudá-lo, amá-lo e tentar despertá-lo. Não, mas o exercício do Ohave, o exercício do amor é independente do outro. É você. E as palavras são muito com relação a isso. A palavra, né, ela é muito complexa com relação a isso. Poderia discursar, falar de muitas outras coisas aqui que é relacionado a isso, mas as coisas são simples, né? São simples, não precisa de estardalhaço para levar uma mensagem simples e direta, né? As reações nossas, meus amados, a disposição nossa de perdoar o próximo, de perdoar aqueles que nos agridem, que nos ofendem, né, que tramam o mal contra nós, de não se irar contra eles, de não injuriar, de não falar mal deles, de não participar do mesmo que eles participam, né? Porque se eu sou igual a eles, que diferença faz, né? Se eu devolvo com a mesma moeda, que diferença faz? Quem sou eu? Quem é você? E quem é seu irmão? É por aí que nós vamos vendo no dia a dia. E assim, realmente muito delicado, até é bem complexo isso. Mas quando eu erro com uma pessoa, porque vamos ser claros, vocês não acham que eu não erro, não. Eu erro e erro sempre. Eu cometo falhas, eu sou falho sem. Não vamos botar muito assim, mas eu falho, eu tenho falhas. Quando eu erro, eu vejo a pessoa justamente por isso. Porque já teve casos que eu fiz até um grupo para pedir perdão, entendeu? Mas as pessoas não perdoam. A insistência nas questões, elas vêm. Várias vezes, tem irmãos que sabem disso aí, né? Nós vamos falar aqui, ó, eu cometi um erro, eu cometi um engano, eu falhei com você, eu arrumei um grupo, juntei uns irmãos e pedi perdão, sabe? Me coloquei lá e assim, eu sou culpado, a responsabilidade é minha, de tudo, de todo envolvimento meu, de tudo que acontece, a responsabilidade é minha, eu absorvo isso para mim. Eu sei que a Yahushua já pagou para mim e o que eu preciso é exercer o perdão. Mas é muito difícil. Então veja bem, quando eu erro com uma pessoa e eu vejo que a pessoa está todo dia me cobrando aquela coisa, que eu já conversei sobre aquilo, já falei sobre aquilo, você me perdoa, se você se sentiu ofendido, você me perdoa, não foi essa a minha intenção, ou eu não fiz, entendeu? Eu converso. Mas quando você vê que a pessoa não perdoa, que a reação da pessoa é complicada, eu não vou entender que ele não é irmão e que ele não tem a palavra do Criador nele. E da mesma forma quando eu ajo, as minhas reações são complicadas com vocês, é aí que vocês discernem as coisas, é assim que nós vamos discernir as coisas. Não é na hora que está tudo bem, tudo beleza, não. É a hora que a coisa está complicada, ou que há falhas, há erros. Aí que nós sabemos o que está dentro da pessoa. Aí que nós sabemos o que ministra na pessoa. E o que conduz ela, o que direciona ela, o que é na hora da complicação.
Na hora porque na hora da tranquilidade, na hora que está tudo sossegado, meu filho, não tem. Mas na hora que a coisa vem, as complicações do dia a dia, as falhas, é que a gente vê quem é quem. Assim eu discerno, eu busco os discernimentos de quem está comigo no dia a dia, de quem eu converso no dia a dia, com relação a ele ao próximo, com relação a ele à minha pessoa. E assim você deve observar. Você mesmo. Você mesmo. E aqueles que se dizem irmão. Porque a palavra diz que aquele que se diz irmão, considerai como tal. Quem somos nós para julgar? Mas pelo fruto conhecereis. E os frutos? As reações. As reações, ela é condizente com o espírito que move a pessoa. Por enquanto é isso, meus amados. Eu não vou prolongar muito nesse assunto, não. Desejo a vocês o ravio de algo, a tranquilidade de algo nas suas vidas, a proteção, o livramento, a provisão dele para as suas vidas. São tempos difíceis, né? Então, assim, palavra bonita, palavra bonita. Se você olhar a palavra, é toda ela bonita. E todo mundo gosta. É o livro mais vendido que tem nesse mundo aí, a tal da Bíblia. Uma usurpação, um plágio das escrituras, mas ali contém a essência do Criador. Mas eles leem e não entendem. Eles leem e não entendem, é claro, eu não vou explicar sobre isso, porque é muito claro. Se você não consegue ver que eles leem e não entendem, é porque também você não entendeu. Louvado seja Yahweh eternamente. Por Yahushua. Ele pagou todo o preço que eu devia, que você devia, que você não poderia pagar. Então é só seguir os passos dele. Perdoar. Quando ele estava sendo lá na cruz. Na cruz não eu com a cruz também. Lá no madeiro. Perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Ainda vou lá no Estevão também. Não impute a eles esse pecado. Qual exemplo você está seguindo, meu amado? Pensa nisso. Louvado seja Yahu por Yahush pelo Ruhim, que é o nosso conselheiro e que ministra e nos faz lembrar de tudo aquilo que Yahusha falou. Louvado seja Yahu. Abração, irmãos.